Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é Vanessa Adriano Marinho, coordenadora de conteúdo do Museu Paço do Frevo, no Recife. Vanessa é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, onde também cursou sua graduação, tanto licenciatura quanto bacharelado. Vanessa trabalha na área de História, Museus e Educação. Vanessa vem conversar conosco sobre esse museu, dedicado a um patrimônio imaterial e que tanto marca a cultura pernambucana e brasileira. Muito obrigada, Vanessa, por sua participação no nosso projeto. Vanessa, você poderia nos falar sobre sua trajetória profissional e suas atividades como historiadora e educadora no Paço do Frevo? Olá, obrigada pelo convite e por participar do podcast. Agradeço em nome do Paço do Frevo também por esse espaço de fala, né? Sobre o frevo, sobre o Paço e sobre a diversidade cultural do Brasil, que é tão incrível, né? Que é tão vasta. Minha trajetória profissional como historiadora, ela é bem diversa, assim, eu já atuei em várias frentes, desde a graduação. Minha expectativa, minha intenção inicial era trabalhar mais com acervos, com, enfim, catalogação, higienização, com acervo documental, né, restauração, enfim. Tive algumas experiências nesse processo de organização de alguns acervos, ainda como estagiária, e aí depois acabei não avançando nesse campo. Foi quando eu entrei para atuar como educadora em museus, isso lá por 2003, mais ou menos. Então minha inserção profissional nessa área de instituições culturais começou também na graduação como estagiária, aqui no espaço cultural aqui de Recife, chamado Instituto Ricardo Brenan. É um museu bem diverso, ele tem acervos desde de arte, alguma coisa de mais contemporânea, até acervos do século XIX, enfim. É um dos principais museus daqui de Recife. Então lá eu, enfim, atuava no atendimento, na mediação, e aí depois dessa minha experiência com o museu, um dia em atendimento, eu retorno para trabalhar com acervos, só que com o acervo do Museu da Imagem e do Som, daqui de Recife. Eu estava ainda iniciando a pesquisa sobre fotografia, enfim, mais voltada para o século XIX, mas aí me deparei com essa experiência com o acervo de fotografias do MISP, que é o Museu da Imagem do Som de Pernambuco. São fotografias também mais ou menos dos anos 60, 70, focado muito em acervos de expressões culturais e de teatro aqui de Recife. E aí depois eu retorno para o espaço educativo dos museus, né? Nesse meio tempo, eu concluí a graduação, um bacharelado, que foi a minha formação inicial. Depois investi em fazer a licenciatura, tudo isso na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus Recife. Então, quando eu estava próximo a finalizar a licenciatura, eu entrei no mestrado. Então eu fiquei meio que simultaneamente na licenciatura e no comecinho do mestrado. Então, quando eu comecei o mestrado, na verdade eu tinha acabado de ser mãe também, então só me dediquei mesmo ao mestrado e à maternidade, né? Eu fiquei grávida do meu segundo filho. O primeiro foi ainda na graduação também.
E aí, depois que eu concluí o mestrado, foi que eu ingressei em 2014. Eu concluí o mestrado, na verdade, em 2013, em agosto de 2013. Em 2014, eu ingresso no Paço do Frevo. No Paço do Frevo, eu entro como uma educadora também nesse processo de atendimento ao público, mas também de contribuir para as ações educativas do museu. Então, a gente tinha uma equipe de educadores com formações bem diversas. Além da formação em história, tinha pessoas com formação em música, em turismo, em artes. E aí, essa multidisciplinaridade que a equipe apresentava acabava reverberando em alguns projetos educativos que foram desenvolvidos enquanto eu era educadora lá. Um exemplo desses foi o projeto Frevo e Consciência Negra, que a gente submeteu, inclusive, ao edital do IBRAM, né, o prêmio Darcy Ribeiro. Então fomos contemplados com essa ação em 2015. Era uma ação que pensava o frevo não tanto como cultura nacional, mas sim como cultura negra, né, com essa origem negra, não tão sob o véu do discurso da miscigenação que por muito tempo a gente vestiu, né, quando pensava o frevo. E aí, depois que eu saio do educativo, do Paço do Frevo, na verdade eu saio para assumir a coordenação de educação do Paço do Frevo também. Antes disso, eu atuei também como coordenadora do educativo da Galeria Janete Costa, que é uma galeria de arte também daqui de Recife, ligada ao Parque Dona Lindu. Também tem o teatro, né? Tem o teatro, a galeria e o próprio parque. Então, eu juntei essa experiência de coordenação de ações educativas da galeria para depois também juntar tudo isso com a minha atuação como coordenadora de educação no Paço do Frevo. Essa atuação na coordenação da educação fez com que a gente materializasse também algumas outras propostas que eu pensava em desenvolver ainda como educadora, né? Então a gente tinha essa mesma diversidade de formações na equipe de educadores, e aí a gente conseguiu implementar alguns projetos, como por exemplo o cardápio educativo, que foi um conteúdo de sistematização dessas propostas vindas dos educadores, pensada também pelos perfis etários assim de níveis de ensino. Então, atividades pensadas para o público de educação infantil, para o público de educação superior, em nível técnico, mobilizando diferentes saberes transversais ao frevo, ao patrimônio e à cultura popular. Fiquei nesse processo como coordenadora de educação até 2018, e houve também um processo de transição institucional, que eu retorno em 2019 já como coordenadora de conteúdo. Então, basicamente, minha atuação hoje como coordenadora de conteúdo é basicamente, além de liderar a equipe de pesquisa e documentação, que é formada pelo assistente de pesquisa Luiz Santos e pela assistente de documentação e bibliotecária Mônica Silva, pensar as ações relacionadas à pesquisa, ao desenvolvimento de projetos institucionais, à elaboração desses textos, de alguns textos institucionais, dar suporte às outras áreas, que são as áreas de educação, dança, música, área de comunicação. Então, tudo que diz respeito a conteúdo, que o frevo origina, e atribuição da área de educação, né? Conteúdo mais transversal, como eu coloquei antes. Então, hoje, no caso desde 2019, eu estou à frente dessa coordenação. Outra coisa que eu queria acrescentar ainda em relação à minha trajetória profissional, que eu não havia mencionado antes, é a minha atuação como pesquisadora, né? Minha formação em bacharelado me trouxe muitas experiências como pesquisadora. Trabalhei em alguns projetos de pesquisa como historiadora ou como assistente de pesquisa, e hoje eu faço parte da equipe de pesquisa do inventário dos afoxés de Pernambuco. Já trabalhei também no inventário dos ursos de carnaval como assistente de pesquisa. Nesse inventário a gente tem uma equipe com historiadores, antropólogos, sociólogos, e eu estou atuando também como historiadora, mas já atuei em projetos de pesquisa sobre a capoeira, sobre o movimento negro, enfim, devido a essa minha formação como bacharel. O que é o Paço do Frevo? E qual a importância do frevo para os pernambucanos? Além disso, quais atividades são realizadas por vocês?
O Paço do Frevo, ele é um espaço cultural que fica aqui no centro do Recife, no Recife Antigo, que hoje é um dos principais destinos da cidade, né, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista do lazer e esportes. É um espaço que tem recebido muita visibilidade do poder público, então é um lugar muito privilegiado nesse sentido. O Paço, ele surgiu por uma demanda do processo de patrimonialização do frevo, que, enfim, se iniciou, acredito que por volta de 2011, não estou muito bem recordada, mas o processo de patrimonialização do frevo, pensado através do plano de salvaguarda, antes ainda que o frevo recebesse o título de Patrimônio do Brasil, Patrimônio Material do Brasil em 2007 e da Humanidade em 2012. Então, dentro do plano de salvaguarda, uma das iniciativas pensadas para a preservação, de uma forma geral, né, do frevo, foi a criação de um espaço para o frevo, um espaço onde tivesse área para a escola de música, área de pesquisa, área para a escola de dança, área que pudesse receber exposições, que pudesse estar preparado para receber grupos escolares, enfim, tem o plano de salvaguarda do frevo, ele tem algumas frentes, e uma dessas é o espaço do frevo, né, que hoje a gente pega esse passo vindo de Palácio e nomeia esse lugar que é tão especial para o Recife. Então, atualmente, a gente já desenvolveu uma série de iniciativas importantes para esse processo de preservação e salvaguarda do frevo. Com esse contexto da pandemia, a gente, como todo mundo, precisou se adaptar ao universo digital, e aí a gente conseguiu manter também o passo ativo dessa forma durante o período mais crítico da pandemia, e ainda agora, né, que ainda estamos em pandemia, porém num processo de vacinação que permite algumas iniciativas, né, diferentes do começo, a gente sempre esteve presente e atuante, né, em diferentes frentes. Então, a gente desenvolve basicamente, além dessas atividades que acontecem no espaço físico, né, do Paço, que são as exposições, a Escola do Paço, a gente, desde o início, sempre desenvolveu projetos pensados na produção, na difusão do frevo. Então, pensando no contexto antes da pandemia, eventos como a Hora do Frevo, que é um evento de música instrumental para fomentar essa cadeia criativa aqui e pensar o frevo não só no carnaval, mas com atuação durante todo o ano, que é o que de fato acontece. Além disso, a gente tem o Arrastão do Frevo, que é uma ação que visa promover a ocupação do espaço urbano, né, com cortejos de agremiações pelas ruas do entorno do Paço. Existe também uma iniciativa que é desenvolvida pela coordenação de conteúdo, que é o Observatório do Frevo, que hoje a gente tem o Observatório Digital, mas que é um espaço que dialoga, que busca o diálogo com fazedores de frevo, com fazedores de cultura popular e representantes do patrimônio imaterial como um todo. Então, desde o final do ano passado, a gente tem pensado o diálogo com outros bens reconhecidos como patrimônio imaterial do Brasil e fora do Brasil também. Então já tivemos diálogos com o tambor de crioula, com as matrizes do samba do Rio de Janeiro, com o maracatu, que é nosso e também é patrimônio do Brasil. Enfim, a ideia é diálogo entre esses fazedores. Temos também um programa de formação de professores, que é o programa Passo a Passo, que a gente também busca dialogar com esse conteúdo mais relacionado à educação básica como um todo, né? ao trabalho do professor fazer docente efetivamente. Além disso, a gente tem algumas articulações institucionais com outros espaços culturais, com órgãos do poder público. O Paço é um equipamento cultural vinculado à Prefeitura do Recife, mas a atuação do Paço hoje é feita por uma gestão via organização social, por uma instituição chamada Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG. O IDG é uma organização social que atua na área de cultura e patrimônio e meio ambiente, com outros projetos também fora de Recife, e é responsável, por exemplo, também pela gestão do Museu da Manhã e do Cajvalongo, no Rio de Janeiro. Esse modelo de gestão, ele possibilita algumas coisas, como, por exemplo, a gente ter a possibilidade de concorrer a alguns editais de fomento para poder desenvolver ações que talvez a gente tivesse algumas restrições caso fosse diretamente vinculado, né, à gestão da Prefeitura do Recife. Mas, de uma forma geral, as nossas atividades, elas são
focadas em contemplar a comunidade do frevo. A comunidade do frevo que a gente chama são os fazedores de diferentes vertentes, seja um olhar mais tradicional do frevo, com esse pensamento ainda muito num frevo produzido por volta dos anos 70, 80, enfim, como com as linguagens e as vertentes mais contemporâneas do frevo e com o diálogo do frevo com essas vertentes mais contemporâneas. Então, a gente já teve a proposta do frevo com música eletrônica e alguns projetos de apresentações culturais aqui do Paço, o frevo com o Passinho do Rio de Janeiro. A gente já desenvolveu aqui um projeto chamado Conexão Frevo, que é uma proposta de diálogo do frevo com outras referências musicais e artísticas de fora do Brasil. Então já tivemos a edição do Conexão Frevo com fado português, por exemplo, e com expressões musicais de outros países. Por fim, quais as possibilidades para pensar o Paço do Frevo como lugar de memória? Como o Paço do Frevo pode contribuir para as aulas de história em todo o Brasil? É uma pergunta assim, com uma possibilidade muito grande de respostas, porque o Paço é, por excelência, um espaço de memória, né? A gente tem nas exposições, mas também na fala das pessoas que compõem a comunidade do frevo, que estão cotidianamente com a gente, seja por programação, ou seja por se sentirem em casa mesmo, de ir lá e visitar e trocar uma ideia. A gente tem essa potência, né, da memória sobre o frevo e sobre a cultura popular de Pernambuco. Então, se a gente pensar, por exemplo, as exposições de longa duração, a gente tem essa memória do frevo desde a memória mais ancestral, de meados do século XX, onde a gente identifica que o frevo começou a tomar uma forma mais parecida com o que se tem hoje, né, nas ruas do Recife, sobretudo no centro do Recife, que é onde, nesse contexto, né, o carnaval acontecia com mais intensidade, né, dos bairros de São José, bairro de Santo Antônio, ainda não no Recife Antigo, diferente do que é hoje, né? Esse carnaval ele foi transplantado para a ilha do bairro do Recife, né? Na ilha do Recife Antigo. E também esse recorte mais contemporâneo, né? Como tem as exposições de longa duração do terceiro andar. A gente tem fotos já mais recentes que também trazem essa memória de curto prazo, vamos dizer assim. Então, esse processo de memória que está colocado nas exposições, mas que também é construído no nosso dia a dia, ele é apenas uma das possibilidades de pensar o Paço como esse lugar. Mas eu destaco, de fato, essa construção cotidiana da memória sobre o frevo, que a presença dos brincantes, né, dos fazedores de frevo e de outras linguagens de cultura popular constrói junto com a gente, seja nas exposições, seja nos conteúdos digitais, né, que a gente tem esse recorte dos conteúdos digitais também como espaço de produção de memória, com a formação de playlists ou com projetos que a gente desenvolveu com alguns representantes, né, trazendo as suas memórias sobre a sua participação com o frevo, um projeto que a gente desenvolveu em 2020 chamado Ocupaço. Então, enfim, realmente são muitas as possibilidades de pensar o Paço como lugar de memória, né? O Paço, espaço físico, né? O prédio, mas também o Paço enquanto iniciativa de salvaguarda do frevo. A contribuição para as aulas de história que o frevo pode trazer, elas são de diferentes frentes, assim, porque como o Paço, inclusive o processo de reconhecimento do frevo como patrimônio, identificou que o frevo, ele é um sistema cultural, vamos dizer assim, ele não tem destaque para uma ou outra vertente, um ou outro segmento, como seria a dança, a música, né? O frevo, ele tem esse caráter transversal de dialogar com as manualidades, né, os fazeres de costura, de adereços, enfim, com a dança, com a música, com esse processo de pesquisa também que o frevo possibilita. Então, esse reconhecimento do frevo se deu por conta dessa diversidade de atuações que o frevo atravessa, né, nas suas práticas. Se a gente pensar nesse olhar sobre as aulas de história como algo de construção de fato nacional, não entender somente o que é feito no Sudeste ou no Sul como algo nacional e o que é feito fora desse circuito como algo regional, acho que é o primeiro ponto para a gente pensar o frevo como possibilidade para as aulas de história. Pensar do ponto de vista sociológico, a composição da sociedade pernambucana e recifense em torno do frevo também é um outro ponto.
O frevo, ele é criado, na verdade, pelo grande povo, assim, pelos trabalhadores, pelas classes populares que atuavam no Recife, que estavam ocupando o Recife nesse contexto que eu falei, né, de meados do século XX. Então, essa composição da cidade, né, de por que esse carnaval acontecia somente no centro, por que ele não ia para as periferias ou para outras regiões da cidade. Pensar quem são essas pessoas, né, na etnia dessas pessoas que ocupavam as ruas, no gênero, na faixa etária, enfim. Os recortes que o frevo pode trazer para as aulas de história do Brasil, no Brasil, né, no caso, é bastante diverso, assim. Mas dessa colocação que eu quero destacar é que a gente não pensa o frevo e a cultura pernambucana como um todo como algo de história regional, e sim como parte de uma história nacional, assim como esses outros conteúdos que aparecem de forma mais tradicional nas grades curriculares e nos planos de ensino, seja da esfera municipal, estadual ou federal. Hoje a gente tem aqui em Recife alguns espaços que dão visibilidade ao frevo. Então a gente tem no município, né, vinculado à Prefeitura do Recife, uma escola de frevo, uma escola municipal de frevo, né, que é esse lugar do ensino. Então não é uma escola que dá aula de frevo, é uma escola somente de dança frevo, né, que tem essa referência para a cidade. Então isso também pode ser um ponto para pensar a educação e o frevo, né, nas escolas e nas salas de aula. O Paço é um espaço realmente incrível, assim, é um centro de referência para a salvaguarda do patrimônio material, reconhecido pelo IPHAN. Então, as ações que a gente tem desenvolvido, elas podem inspirar muitos atores, assim, atores e atrizes, né? Sejam os professores de educação básica, sejam outros fazedores de cultura popular, sejam outros bens reconhecidos como patrimônio material. E a gente trabalha para que o Paço ele consiga servir cada vez mais de exemplo e de inspiração para vários personagens. Mais uma vez, obrigado, Vanessa, pela sua entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.